E aí eu te conto que depois de quase 30 anos de história, a Supervia vai encerrar oficialmente as atividades como concessionária do transporte ferroviário na região metropolitana do Rio de Janeiro nessa próxima sexta. A empresa, gente, assumiu o sistema de trens urbanos fluminense lá em 98 e era responsável por gerir 270 quilômetros de linhas férreas, conectando aí a capital a outras 11 cidades da Baixada Fluminense e da região metropolitana também, através de 104 estações. Vamos entender o que aconteceu, os bastidores disso tudo e o que mudou e o que muda também na infraestrutura do Rio de Janeiro, agora com a nossa colunista de infra da CNN, Isadora Cohen, que veio presencialmente mais uma vez conversar com a gente. Bem-vinda, Isa. Obrigada, Múria. É sempre um prazer estar com você e com os nossos telespectadores. Prazer é nosso. Explica pra gente, então, antes de mais nada, o que aconteceu para gerar essa mudança, no fim das contas, depois de 30 anos praticamente? Pois é, eu acho que esse é um tema muito importante. 30 anos de uma história que vem se desenhando com vários solavancos, Muri. Então, a gente sabe que a Supervia está sempre nos noticiários e é sempre assim um BO, né? Operar no Rio de Janeiro não é simples. Esse contrato que vem de 98, ele já passou por diversas mudanças, né? Então, em 98, a gente tinha uma concessionária que era formada por bancos, então até a CAF, né, o Pactual, faziam parte dessa concessionária. E em 2010, com a aproximação dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e tudo mais, a gente entendeu que precisava de mais investimento. E aí, nesse contexto, a Supervia passou por uma primeira grande transformação, que foi mudar o grupo de controle e entrar uma nova conformação aí de acionistas. E aí, nesse contexto, entra a Odebrecht junto com a UTC. Tempos depois, os investimentos foram sendo realizados e a gente viu o que aconteceu com a Odebrecht e com a UTC, Lava Jato instaurada, crises institucionais, políticas e de todas as ordens. E aí, esse contrato começou a ser renegociado e aí em 2019 houve uma grande mudança que a Mitsui, que até já fazia parte do grupo por causa da Odebrecht Transport, assumiu de vez esse projeto, aí com um operador japonês e também com outro banco japonês e começou a operar a Supervia desde então. Acontece que em 2020, Muri, o que aconteceu? Pandemia. E na pandemia, diversos ativos ficaram mais estressados ainda. O caso da Supervia foi um clássico porque ela já carregava diversos passivos. E aí, nesse contexto, ficou pior ainda. A Supervia era um ativo que, historicamente, operava aí com cerca de 500 mil passageiros por dia. Durante a pandemia, essa demanda caiu demais e até hoje você não teve a recuperação dessa demanda. Uau. Então, hoje a gente tem ali algo como 200 a 300 mil passageiros, isso numa retomada, pensa só, Muri. Então, enfim, esse é um ativo que estava muito estressado e aí o consórcio, que já vinha tendo esse estresse e mais outros tantos, e aí a gente pode aqui enumerar, Muri? Você imagina que operar no Rio de Janeiro, você bem colocou, a gente está falando de uma conexão férrea de 270 quilômetros que liga o Rio de Janeiro, central do Brasil, até diversos municípios. São 12 municípios que são conectados pela Supervia. E você pode imaginar que no contexto do Rio de Janeiro, uma das questões mais importantes sobre a qual a gente sempre fala é a questão da segurança pública. E no sistema de trens, isso é algo que se acentua muito. Porque o comando paralelo, o controle paralelo, que é o crime, ele realmente opera impactando muito a vida do passageiro que pega a Supervia. Então, são assaltos nos trens, são assaltos do material da ferrovia mesmo, porque esse é um trem de linha, ele não é um metrô. E outras tantas coisas. Para você ter uma ideia, a Supervia hoje é um celeiro de desova de corpos. Então, quando a gente fala de Supervia, Muri, uma coisa que está sempre conectada é o tema da segurança pública. E outro tema que está sempre conectado também é o tema dos subsídios do transporte de passageiro. E aí, nesse contexto, vamos lembrar que tudo isso foi feito de uma Supervia, uma concessionária, que tinha como única e exclusiva receita
aquela que era decorrente da bilhetagem, da catracada, é assim que a gente fala mesmo. Catracada. Catracada. Tá. Cada passageiro que entra na catraca paga um bilhete e aquilo ia para a Supervia. Bom, todo esse estresse acontecendo, teve uma crise da segurança pública, você também vai lembrar, ali junto com a pandemia. Isso agravou ainda mais a história da Supervia e em 2021, a então concessionária, a Supervia, ela entrou com um pedido de recuperação judicial. E aí, nesse contexto da recuperação judicial, a concessionária falava assim, olha, eu tenho a receber do Estado pelo menos R$1 bilhão, 1,3 bi de reais, e eu não recebi isso. É verdade que no estado do Rio de Janeiro, a gente não teve os diversos pleitos de desequilíbrio sendo ali compensados, processados, concluídos. Então, de fato, a concessionária ela ficou sem resposta do governo durante muito tempo, inclusive durante o período de pandemia. Sabe o que aconteceu no período de pandemia, Muri? Houve um acordo com o governo para o governo pagar ali pelo menos 200 milhões de reais para pelo menos fazer o break-even da concessionária. Então, assim, que ela continuasse operando, mas com ali um pouco de enxerto de capital, porque a demanda não era suficiente, ainda mais no modelo de catracagem. Adivinha se o Estado pagou, Muri? Não pagou. Na época, todo mundo caiu matando, né? Enfim, o Rio de Janeiro tem dessas coisas. E aí o Estado decidiu que não ia pagar. E aí, no pedido, né, de recuperação judicial, isso veio à tona, assim como outras tantas coisas. E aí, a recuperação judicial, ela foi seguindo o processo judicial mesmo. E no final do processo, o que aconteceu foi, o Estado foi fazendo alguns acordos com a concessionária, a Supervia, e chegou num ponto em que o Estado falou assim, tudo bem, eu vou resolver as minhas pendências com você, mas vamos aqui para um modelo em que eu consiga achar um outro operador, pelo menos transitoriamente, até eu fazer uma nova concessão. E aí, esse é o ponto que a gente está agora. Perfeito. Esse é o ponto em que a gente está agora. O novo operador, ele é um permissionário. Então, diferente da concessão lá de 25 anos, que depois em 2010, quando entrou o Odebrecht, foi prorrogado por mais 25, a gente tem um contrato de 5 anos. E nesse contrato de 5 anos, a gente tem uma mudança muito importante. Ao invés de a nova permissionária, né, que é a Nova Via Mobilidade, ser remunerada pela catracagem, que é, né, isso que acontecia até então, ela vai ser remunerada pela disponibilidade da infraestrutura e pelos quilômetros efetivamente rodados. Ou seja, a tendência é que ganhe mais. A tendência é que você tenha uma remuneração compatível com aquilo que de fato você entrega de serviço, né? Hoje você vê até uma tendência de vários contratos que têm modernizado a sua forma de remuneração para prever justamente que não seja dependente única e exclusivamente da tarifa paga pelo usuário. Eu acho que isso acentua, né? Traz um holofote importante para o tema que é da mobilidade, que é a necessidade desse serviço ser sim subsidiado. E no caso do Rio de Janeiro, além do subsídio da tarifa, para que a gente não onere indevidamente o usuário, e aqui a gente está falando que parte preponderante da remuneração, né, da Supervia era das classes D, E e F. Então, ele é um serviço que precisa sim ser subsidiado. A Supervia ela tem uma extensão compatível com todos os trilhos da CPTM em São Paulo. É enorme. Então, realmente a gente precisa mudar o mindset que a gente sempre teve com relação ao transporte de passageiros e pensar nos subsídios. E para além disso, né, Muri, essa questão da segurança pública. E eu aproveito para te perguntar qual é o impacto para o passageiro que está nos ouvindo agora e pensa, ok, mudou, mas qual vai ser o impacto para mim? Eu consigo perceber essa mudança já nesse momento? Tem que esperar os 5 anos? Perfeito. O que a gente teve recentemente, né? Então, agora acabou a operação da Supervia, né? E entra a operação desse permissionário. Hoje marcou o primeiro dia de operação da Nova Via Mobilidade.
E essa operação já foi cheia de emoções, tá, Muri? Mas, enfim, a gente teve um período de 90 dias de transição, em que as duas operadoras, né, fizeram uma operação conjunta e agora a Nova Via Mobilidade segue operando esse ativo. No leilão judicial, que não foi aquele leilão da B3 que a gente conhece das concessões, ele foi, né, seguindo aí o protocolo da recuperação judicial, o critério de julgamento era quem oferecia o menor valor de tarifa. A Nova Via Mobilidade participou sozinha e ela deu um desconto bem pequenininho. Então, o cidadão ele não vai ver uma tarifa muito menor nesse momento. Mas o que se espera com essa nova, né, estrutura de remuneração da permissionária é que você consiga ter uma operação mais tranquila e não só isso, que você consiga ver também os investimentos que até então não eram feitos na Supervia por conta de tudo isso que a gente tratou aqui, e que possivelmente agora passarão a ser realizados, e não é porque uma concessionária é melhor que a outra, mas é porque você tem uma estrutura que apoia isso. Como? Os novos investimentos que estão sendo esperados de pelo menos 600 milhões nesses próximos 5 anos, pelo menos, e a gente vai falar sobre isso, eles vão ser realizados com aportes do Tesouro Fluminense. Então, a gente vai ter o Estado do Rio de Janeiro, de fato, participando da melhoria da Supervia, né, e fazendo o que até então se esperava que fizesse. Além disso, Muri, uma coisa que eu acho muito interessante, né? A gente teve, historicamente, grupos estrangeiros participando da Supervia. E como eu disse, o Rio de Janeiro, ele não é para amadores, né? Não. Acho que o Brasil como um todo não é. Mas no Rio de Janeiro a gente tem um contexto, né, muito, digamos específico. Assim, obrigada pela palavra. Exatamente, muito específico. E hoje, na nova permissionária, você tem um presidente, uma diretoria e até os acionistas com muito conhecimento do contexto local. O presidente, ele é um ex-secretário de Transportes, Rodrigo Vieira. E ele é um cara que conhece muito bem de como o Rio de Janeiro opera. Então, me parece que a partir de agora a gente vai ter um alinhamento da estrutura de remuneração da concessionária, o aporte, né, ou subsídios do governo do estado para fazer os investimentos que são necessários, o que até então não acontecia. Uma concessionária que conhece, né, do contexto do Rio de Janeiro, tanto político, quanto econômico, quanto também social, e que eu acho que isso é muito relevante. E aqui, o que a gente vai observar no porvir, Muri, é uma estruturação, possivelmente, de uma concessão. A gente espera que nos próximos tempos, em sendo eleito um novo governador, né? Porque a gente, além de tudo, tem isso também, um governante interino, né? Enfim, que até contribuiu muito para que o negócio fosse feito e aparentemente está contribuindo também para que as forças de segurança estejam presentes na Supervia. Mas é um contexto de transição. E é um ponto importante também, porque pode impactar também nesse processo. Absolutamente. E acho que esse é um tema que você bem trouxe, que é o tema dos riscos. O risco político, ele é uma verdade, sempre foi nesses últimos 30 anos, continuará sendo, e a gente não pode isolar ele aqui desse negócio. Então, o que se espera nos próximos 5 anos é que com a operação da Nova Via Mobilidade e com esse tempo para que o governo possa estruturar um novo contrato de concessão a contento, a gente veja mesmo a matriz de riscos desse projeto, que foi um projeto lá da década de 90, nem se falava sobre compartilhamento de riscos, que a matriz de risco seja mais condizente com a percepção de risco e de alocação adequada para que esse negócio de fato dê certo. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando com a Isadora para entender depois essas atualizações. Por favor, traga para que a gente consiga acompanhar, até porque até os 5 anos finais aí tem bastante coisa para acontecer, né? Tem bastante coisa para acontecer, a gente vai ver como opera esse novo grupo, vai ver se os investimentos vão ser realizados, se o Estado vai pagar o que ele tem que pagar. Hoje tem uma garantia,
de um valor aí de 6 meses de operação numa conta vinculada. Mas até, Muri, quem sabe, esse não seja um embrião para que a gente tenha um sistema de transportes integrado no Rio de Janeiro. Pensa só, são 12 municípios, mais o Estado, passageiro catracando, subsídio do governo, aporte de recursos, tudo isso precisa ser orquestrado. A gente tem em São Paulo algo que pode ser um modelo interessante e um embrião está se formando. Vamos ver o que acontece nos próximos 5 anos. Veremos. Nossa colunista de infraestrutura da CNN, Isadora Cohen, obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Muri. Obrigada. Sempre um prazer.